Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre o Barroco e se você quiser assistir os outros eu vou deixar na descrição do vídeo uma playlist para você assistir a série toda. Sejam bem-vindos ao Sonata TV, eu sou o Rafael Dantas e o primeiro vídeo da nossa série sobre o Barroco a gente fez um resumão para entender como surgiu, quais eram as principais escolas e demos uma pincelada sobre as características. Já nesse segundo vídeo a gente vai entrar a fundo e entender toda a estética da música barroca. Bom, o Barroco foi um movimento que não foi exclusivo da música. Ele aconteceu também na arquitetura, ele aconteceu na pintura, aconteceu na literatura. E então, como é um resultado do pensamento comum dos artistas que viveram naquela época, muitos elementos de outras artes também estão presentes na música barroca. E principalmente dois, que são o uso de ornamentos e o chiaro escuro. E a primeira característica que a gente vai falar são os ornamentos. Ornamentos são enfeites, são detalhes. Imagina você vai num casamento e aí você aluga aquela roupa super chique, só que mesmo assim você acha que aquilo não é suficiente. Então você troca de relógio, coloca um brinco, coloca uma corrente ou um colar, e você vai adicionando detalhes no seu visual, vai colocando enfeites. E no Barroco acontece da mesma forma. Falando na música, eles colocam pequenas notas, chamado trinado ou apogiatura e por aí vai, que serve para enfeitar a melodia. E no Barroco eles usavam bastante, usavam sem pudor. Bom, para ilustrar a questão de contraste, essa foto é o interior da Capela Tigre, que está na Basílica de Santa Maria del Popolo, em Roma. E presta atenção na quantidade de detalhes que tem aí. As colunas têm detalhes, tem enfeites nas pontas, tem esse arco dourado. A pintura também é extremamente detalhada, a questão da escultura que é muito próxima da realidade. Então deu para perceber aí que tudo é extremamente detalhado, tudo é extremamente ornamentado, e isso é muito característica do Barroco. Agora vamos ouvir o trecho de uma obra do Barroco e vamos ver a questão de ornamentos. A gente ouviu o trecho da abertura da música aquática de Handel e a partitura tá aí na tela agora. Presta atenção que depois desse grupo de 3 notas de 3 semicolcheias, tem na semínima tem um TR. Esse TR é de trinado, é um dos ornamentos que podem ser colocados nas músicas. E se for perceber, em toda semínima tem um trinado. Então eles não tinham dó para usar enfeites mesmo. Vamos ver agora e vamos prestar atenção na quantidade de trinados. Viram só que sempre vai ter um enfeitinho na nota, sempre vai ter alguma coisa. Esse uso de ornamentos trinado nesse caso, ou apogiaturas, grupetos e por aí vai, é uma característica muito marcante do Barroco. Praticamente todas as obras desse estilo vão ter muitos ornamentos, muitos ornamentos. A segunda grande característica, que aliás é usado muito na pintura, é o chiaro escuro.
Essa palavra vem do italiano e significa claro, escuro. Ela mostra contraste. A música barroca ela é sempre caracterizada pelo contraste. E como é que é feito esse contraste? Geralmente você tem uma passagem ou você tem um tema e se você for repetir aquele tema, você não repete ele exatamente igual. Você tem que mudar alguma coisa. Ou você coloca ornamentos, ou você troca a tonalidade, então se ela está num tom maior, a repetição vai ser num tom menor. Ou você varia a dinâmica, então se o tema está vindo forte, quando você repetir ele vai vir fraco. Ou de instrumento, se ele está tocando, por exemplo, sei lá, no violino, se você vai repetir esse tema, você coloca em outro instrumento. Então, sempre tem que ter contraste. Bom, a imagem que a gente está vendo na tela é a pintura chamada A Crucificação de São Pedro e foi pintada pelo Caravaggio. E esse quadro é um exemplo perfeito de uma pintura barroca que está usando e abusando de chiaro escuro. Bom, primeiro que a gente tem um chiaro escuro de luz, então a gente tem um contraste de uma parte que está muito bem iluminada, que é o São Pedro e as outras pessoas que estão em volta carregando a cruz, e o escuro total do fundo. Esse contraste é tão grande que a gente não consegue nem ver o que está no fundo. Porque o assunto principal, as pessoas estão muito bem iluminadas e o fundo está totalmente escuro. E também a gente tem um contraste de cores. Vamos prestar atenção nos dois personagens aqui acima. Um deles está com roupa verde e outro está com roupa vermelha. Se vocês olharem o gráfico que eu estou deixando aqui do lado, o verde e o vermelho eles estão opostos, significa que eles são cores complementares. Cores complementares são as cores que têm a maior quantidade de contraste. E para completar, a gente tem o contraste do azul, que está ali no canto direito, com o amarelo da calça do outro personagem que está no canto esquerdo. Então a gente tem também contraste com cores complementares. Então, Caravaggio, além de usar o contraste de luz e sombra, ele usou também contraste de cores. Agora vamos escutar um trecho de uma obra do Barroco onde o chiaro escuro é bastante usado. Bom, a gente acabou de ouvir o trecho do famosíssimo concerto para violino Primavera, que faz parte das 4 estações de Vivaldi. E nessa obra, o Vivaldi usa as dinâmicas para fazer o contraste para o chiaro escuro. Então a gente é apresentado a um tema e esse tema ele é repetido. Só que para não ser repetido exatamente igual, eles colocam uma dinâmica diferente. Então a primeira é apresentado forte, a segunda é apresentado fraco. E aí ele dá um outro tema forte e repete fraco. Vamos prestar atenção? Forte. Repete fraco. Forte. E repete fraco. Chiaro escuro na sua essência. Bom, e essas duas características, a questão de ornamentos e o contraste com o chiaro escuro, são as duas principais características estéticas do estilo barroco. Claro que tem toda a parte musical, a questão de harmonia, o uso de contraponto, polifonia. A gente vai abordar tudo isso no próximo vídeo.
E mesmo que você não estude música ou não tenha conhecimento de teoria musical, eu vou explicar de uma maneira mais fácil e mais palpável, que mesmo que você de repente não tenha conhecimento de teoria musical, quando você ouvir uma peça você vai entender que isso é o barroco. Tá bom? Lembrando que vocês precisam curtir esse vídeo, por favor compartilhem, comentem e a gente se vê no próximo vídeo da série. Um abraço.